Sou o Dr. Bruno Pinotti, cardiologista, ritmologista, e hoje vou estar aqui falando com vocês aí um pouco sobre um tema muito importante, um tema muito recorrente, que tem cada vez virado mais manchete aí de notícias nos jornais, nas reportagens a gente ouve falar direto. Ah, fulano morreu numa corridinha de rua, ciclano morreu aí na academia, morreu na fila de um mercado, morreu fazendo uma atividade física ali qualquer, jogando futebol. Né? E você está preparado para abordar esse tipo de pessoa? Então encaminha essa live, tá? Para quem, para os seus colegas, para os grupos de WhatsApp. Quem não puder assistir agora, aí a live vai ficar gravada, tá? Mas encaminha, porque essa live aqui vai te ajudar no final a salvar uma vida, tá? E gente, se vocês levarem um aprendizado aqui dessa live, como que a gente faz para abordar um paciente que está inconsciente, para abordar um paciente que ali parou de responder aos comandos, um paciente que caiu desacordado ali na sua frente, eu já estou com a minha missão feita, com a minha missão garantida. Então, o intuito dessa live aqui é informação, tá? E tentar diminuir a mortalidade das pessoas nas ruas, das pessoas no trabalho, das pessoas em ambiente público. E muitas vezes quem vai se deparar com esse tipo de profissional, com esse tipo de abordagem, é você leigo que está ali passando ali na rua. Não sou eu ali cardiologista, não sou eu ali profissional de saúde. Muitas vezes isso vai cair nas suas mãos. Você está passando ali e uma pessoa cai dura ali na sua frente. E aí? Você sabe como fazer? Você sabe como socorrer? Tá? Então a ideia aí é justamente te orientar em relação a isso. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que o tempo é vida. Quanto mais tempo a gente demora para abordar uma pessoa em parada cardiorrespiratória, piores são as chances dela sobreviver. E caso ela sobreviva, maiores são as chances de ela ficar com uma sequela neurológica, de uma sequela aí para o resto da vida. Então aqui o cenário é muito importante. Então já encaminha essa live. Se tiver as dúvidas, podem perguntar à vontade aqui, tá? No chat, quem está acompanhando aí pelo YouTube ou pelo meu Instagram, pode perguntar à vontade e tirar todas as dúvidas, tá? E encaminha essa live aí nos grupos de WhatsApp, porque a mensagem final dessa live pode te ajudar a salvar uma vida. E essa vida pode ser sua, pode ser nossa, pode ser minha, pode ser de um parente nosso, de um familiar, de um amigo, de um conhecido. Uma vida salva. Imagina a recompensa, a importância que essa live não vai trazer, né? Então, se uma pessoa cai aí desacordada na sua frente, caiu desacordada, qual que é o primeiro que você tem que saber? Você saberia o que deveria fazer? Saberia qual que deveria ser a forma de abordagem? O que você faz? Primeiro, sai correndo, chama ajuda, grita, chama a pessoa, vê se ela está machucada. Qual que é a forma que a gente vai abordar essa vítima aí que caiu na nossa frente? Então vamos lá. Toda vez que a gente se depara, lá Vinícius, Leilane, boa noite pessoal, boa noite Alvimar, boa noite pessoal entrando aí, já encaminha essa live pode salvar uma vida, hein? Então se uma pessoa cai desacordada na sua frente, saberia o que fazer? Sabe qual que é o problema? Muita gente acha que sabe o que fazer, muita gente acha que sabe como abordar, mas não sabe, às vezes faz tudo de uma maneira errada, perde tempo e acaba perdendo a pessoa, o paciente que está ali precisando de socorro, acaba perdendo a vida. Então é isso que nós vamos mostrar hoje aqui, de uma forma, lógico que é para o público leigo, é uma forma que, como você abordar uma vítima inconsciente, tá? E salvar posteriormente essa vida. O coração, pessoal, ele funciona como se fosse uma bomba, né? Boa noite, Leilane, seja bem-vinda, querida. O
coração, ele funciona como se fosse uma bomba. Ele está ali batendo o tempo todo. Então, parada cardiorrespiratória é quando esse coração para de bater. Ele parou de bater. Ele não está mais batendo. E muitas vezes isso é acompanhado do quê? De uma parada cardiorrespiratória, ou seja, além de ele parar o coração, ele vai parar de respirar. Esse paciente vai ficar inconsciente, ele não vai ter ali sinal vital, ele não vai ter pulso, ele não vai respirar, ele não vai estar com vitalidade, com sinal de vitalidade. Então, o que a gente faz quando se depara com uma pessoa que caiu ali na nossa frente? Primeira coisa, a gente vai chegar a ver se a cena ao local ali está segura, tá? Por quê? Porque senão a gente pode se tornar uma vítima também, né? Se eu estou ali diante de um metrô, se eu estou ali no meio de um shopping, ok, mas se eu estiver no meio de uma rua, no meio de uma rodovia, eu vou prestar um atendimento para essa pessoa sem saber se a cena está segura? Então não, eu vou avaliar ali a cena, o ambiente que eu estou. Ok, considerando que a cena está segura, isso eu tenho que olhar rapidamente. Aí eu vou chamar aquela pessoa. Senhor, não sei o nome dele, ele acabou de cair na minha frente. Senhor, não respondeu. Se ele não respondeu ao comando, primeira coisa que eu vou fazer, chamar ajuda. Mas ajuda para quem? Para quem estiver passando ali. Para quem apareceu por ali, para quem estiver por perto, falar, ó, eu preciso de ajuda, tem um paciente inconsciente aqui, liga para o SAMU ou para o corpo de bombeiro, para o resgate, de preferência o SAMU. E já digo de passagem, o SAMU, o telefone é 192, tá? E o corpo de bombeiro 193. Mas de preferência aí para quem tem aí SAMU, 192. Liga para o SAMU e pede um desfibrilador. Se eu estou num ambiente público, por exemplo, num metrô, num shopping, muitas vezes o segurança ali vai saber onde eu tenho o desfibrilador. O que é o desfibrilador? É aquele aparelhinho que eu vou colocar no tórax do paciente, tá? Vou colocar as pás no tórax do paciente e ele vai fazer uma leitura para ver se o paciente não fez uma arritmia que causou aquela parada cardíaca. E o próprio desfibrilador vai te falar assim, preciso chocar esse paciente ou choque não indicado. Então eu preciso saber porque a maior parte, mais da metade das causas de parada cardiorrespiratória precisam levar choque, tá? Então, o desfibrilador é importante nesse cenário, por quê? Porque eu vou estar ali diante de um paciente que precisa levar um choque e precisa ser reanimado. Então, eu vou chamar ajuda. Quando eu deleguei a função de ajuda, pedir para ligar para o 192, pedir para ligar, para chamar, pedir pelo desfibrilador, né, pelo aparelhinho ali que é o DEA, desfibrilador externo automático, aí sim eu vou checar o pulso. Vou colocar meus dois dedos aqui, ó, na lateral de algum dos lados aqui, no centro do pescoço. Eu deslizo aqui dois dedos para a lateral, ali vai estar o pulso carotídeo. Pulso carotídeo, eu tenho até 10 segundos para tentar identificá-lo, tá? Não identifiquei, eu já considero que o meu paciente está sem pulso, e se ele tiver sem pulso, eu já chamei, ele não respondeu. Eu já pedi ajuda para alguém, já foram atrás de ajuda, atrás do SAMU, atrás de uma equipe especializada para isso. Aí eu vou iniciar o quê? A fazer o que o coração daquela vítima não está fazendo, que é bombear o sangue por ela. Então eu vou iniciar as compressões torácicas, tá? Eu fiz um material, preparei um material em PDF, tá? Para estar passando para vocês, para estar passando para quem acompanha a live, para estar passando lá para o grupo de WhatsApp, para o pessoal que está no grupo de WhatsApp lá, que vai acompanhar essa live, que está acompanhando a live, que vai ver essa live posteriormente. Eu vou mandar um PDF lá que explica passo a passo, que tem as figurinhas ali ilustrativas explicando como é que faz isso. Mas basicamente, eu vou esticar as minhas mãos, colocar minha mão dominante embaixo e a outra mão por cima da mão dominante. Estiquei meu braço, coloco o peso do corpo sobre o tórax do paciente, na região aqui inferior do osso externo, que é esse osso que tem aqui na frente do tórax, e ali eu inicio minhas compressões, tá? Aí eu vou comprimir
numa velocidade de 100 a 120 por minuto. Eu vou retornar totalmente ali a compressão do tórax, ou seja, eu comprimo, só que eu preciso também voltar o meu braço. Por quê? Porque o coração precisa encher de novo, né? Senão eu vou ficar comprimindo o que ali? Então eu comprimi, mandei o sangue para frente. Aí eu retorno totalmente meu braço, retornei meu braço. O que vai acontecer? O coração vai encher de sangue de novo. Aí eu comprimo de novo. Então eu vou fazer esse movimento de 100 a 120 vezes por minuto, tá? Tem algumas técnicas para conseguir contar isso. E aí, dependendo de onde eu tiver, eu vou alternar com o movimento respiratório, que é ocluir a região nasal do paciente, assoprar a boca. Isso não se faz se não tiver uma máscara, por exemplo, ali para... Oi, Lígia, boa noite, Lígia. Esperando sua resposta lá no grupo, hein, Lígia? Uma máscara ali para ocluir a boca, tá? Eu não sou obrigado, por exemplo, a soprar a boca de alguém que eu não conheço. Tem alguém passando ali, eu nem sei quem que é que desmaiou ali, eu nem sei quem que é que caiu ali na minha frente. Eu não vou colocar minha boca ali, mas pelo menos o fato de eu estar ali fazendo a compressão, de eu estar ali comprimindo o coração desse paciente, eu já estou salvando a vida dele. Eu estou fazendo a função que o coração não faz, que é estar parado, né? Então eu vou estar fazendo a contração, vou estar comprimindo, tá? Retornando totalmente o meu tórax, o meu braço, para o tórax dele expandir. E eu vou fazer isso continuamente, tá? Se tiver uma outra pessoa para te ajudar com a via aérea, se quando chegar o resgate, quando chegar o atendimento pré-hospitalar, aí sim eles vão usar um dispositivo, que é o AMBU, colocar aqui na boca ali do paciente, ocluir essa região e fazer a ventilação. Isso eu não sou obrigado a fazer a ventilação boca a boca, mas se eu conheço como é que faz a compressão torácica, eu já estou salvando a vida desse paciente, tá? Então, é basicamente essa forma inicial de abordagem de um paciente inconsciente. Vamos repisar? Quem está passando por aqui, quem já passou por aqui, deixa uma boa noite aí, fala de onde que é. Essa live vai ficar gravada, tá? Para quem não puder assistir agora, quem precisar assistir depois, não deixe de encaminhar essa live, por favor, os grupos de WhatsApp de vocês, porque essa live aqui pode salvar uma vida. Essa live aqui ela pode salvar uma vida. Como você aborda um paciente inconsciente, como você dá o primeiro atendimento para esse paciente, tá? Isso aqui a gente ganha muito tempo fazendo isso, ao invés de esperar o atendimento pré-hospitalar chegar, ao invés de esperar o SAMU chegar, eu já vou prestando atendimento a essa vítima e ganhando tempo. Cada 1 minuto que a gente demora, pessoal, para dar assistência para esse paciente que está inconsciente, ele perde em torno de 7 a 10% de chance de sobrevida. Então, olha a importância disso. Cada 1 minuto... Ô, Lígia, Brasília, muito bem-vinda, querida. 1 minuto, 10% a menos de chance de sobrevida. Ou seja, se eu demorei 10 minutos para prestar uma assistência, se o SAMU demorou 10 minutos para chegar, se o resgate ali demorou 10 minutos para estar ali, o que vai acontecer? Esse paciente já tem quase uma chance nula, né, de tá retornando ali a circulação espontânea, de estar voltando. Então, como a maior parte desses pacientes apagam na nossa frente, caem na nossa frente, tem problemas ali na nossa frente, ficam inconscientes na frente do leigo, o leigo tem que saber abordar essas vítimas, tá? Gente, abordagem de primeiros socorros, abordagem de parada cardíaca, tinha que ser ensinado na escola, onde as pessoas morrem mais, morrem longe do hospital, morrem longe do ambiente hospitalar, morrem longe do profissional de saúde. E, pasme, brasileiro, no geral, não sabe abordar um paciente inconsciente. Muitas vezes o paciente vai morrer, por quê? Porque não souberam fazer os primeiros socorros, essa abordagem rápida que eu mostrei para vocês aí no início. E vamos repassar? A pessoa caiu lá na sua frente, tá? Caiu.
Você está andando na rua, lá no metrô, lá independente de onde for, caiu. O que você vai fazer? Você vai checar se a cena é segura, primeiro, para você não se tornar também uma outra vítima, tá? Beleza, chequei, a cena é segura, não estou no meio de uma rodovia, está num ambiente ali controlado. Vou chamar essa pessoa, bato no ombro dela, senhor, senhor, senhora, senhora. Não respondeu. Aí eu vou gritar por ajuda, eu vou direcionar uma ajuda. Fulano, segurança, ciclano, você da loja aí, você curioso aí que está filmando, me ajuda, desliga esse celular em vez de ficar filmando e vem me ajudar aqui. Pede um desfibrilador, pede um aparelhinho aí que dá um choque, pede o DEA, que é o desfibrilador externo automático. Sabe por que as pessoas não conhecem isso? Porque isso não é divulgado. Mas tinha que conhecer, isso aí é a diferença entre salvar ou não uma vida. Isso tem que ser divulgado. O desfibrilador externo automático, ou DEA, é um aparelhinho que você conecta umas pás aqui no tórax do paciente, no PDF que eu vou mandar para quem participar do grupo lá meu de WhatsApp. Quem quiser participar pode mandar um direct que minha equipe adiciona lá no grupo. Lá no PDF explica certinho. Coloca as pás no tórax do paciente. Coloquei as pás no tórax do paciente. Eu aperto um botão, apenas ligo, o próprio aparelho faz tudo. Ele fala: ritmo chocável, choque recomendado. Afaste-se do paciente que ele vai chocar. Aí ele dá o choque. Aí quando ele dá o choque, ele ainda te avisa: choque administrado. Reinicia as compressões. Aí você vai começar as compressões novamente. Ah, tá, mas não tem desfibrilador onde eu tô no meio da floresta, tô lá no meio da Amazônia, tô no meio de uma selva. Beleza, faz o que você tem em mãos, que é o quê? O peso do seu corpo. Olha aqui, ó, mãozona lá para frente, mão dominante embaixo, tá? E vai e faz a compressão. Terço inferior do tórax, que é do osso externo aqui, que é esse osso que a gente tem aqui na frente. Inicia a compressão. Comprimiu 5, 6 centímetros, volta. Por quê? Porque o coração precisa encher de sangue de novo. Então não é só comprimir, relaxei. Por quê? Voltando a mão, eu consigo fazer com que o coração encha de sangue novamente. Tá? Essa é a técnica de ressuscitação cardiopulmonar. Isso é o que salva a vida numa parada cardiorrespiratória. Você saber fazer uma compressão bem feita, você identificar que o paciente está inconsciente, está numa parada cardiorrespiratória. E como é que você vai identificar isso? Né? Checando o pulso, que nem eu ensinei no começo da live. Coloca o dedo aqui, ó, não tem a região aqui na frente do pescoço. Desliza 2 dedinhos para a direita ou para a esquerda. Deslizou, o que você vai cair ali? Você vai cair em cima da carótida. Carótida é uma artéria que pulsa desde que você esteja com o coração batendo. Se ela não estiver pulsando, considere que o paciente está sem pulso. Oi, Gigiane, boa noite, querida. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Carla. Obrigado por participarem. Compartilha essa live, galera. Encaminha essa live para o maior número de pessoas. Encaminha aí no Instagram, encaminha aí nos grupos de WhatsApp. Essa live vai te ajudar a salvar uma vida. Quanto mais pessoas souberem o que eu estou falando aqui, mais vidas serão salvas. Sabe por quê? Porque o paciente não escolhe onde ele vai ter uma parada cardíaca. E você sabe o que é pior? Que na maioria das vezes ele tem uma parada cardiorrespiratória fora do ambiente hospitalar. Ele vai cair inconsciente lá no metrô, lá na corridinha de rua, lá jogando o futebolzinho dele, lá na academia, tá? E muitas vezes não tem pessoas preparadas para isso ali. Se nem no hospital não tem, tá? Eu dou curso, eu dou treinamento em hospital, eu vejo direto. Nem no hospital nós temos, às vezes, pessoas com a devida qualificação para abordar esses pacientes, tá? E deveriam ter, tá? E agora imagina num ambiente de rua, num ambiente onde está o público leigo. Então nós precisamos fortalecer esse movimento de ensinar as pessoas a lidarem com vítimas inconscientes e pelo menos aquela abordagem inicial que foi o que eu falei aqui para vocês.
É isso que salva a vida, gente. É eu ser assertivo, eu ser rápido e eu fazer o que tem que fazer. Não é ficar olhando pupila, olhando o dedão do pé, olhando se a unha está bem feita, puxando a orelha, puxando o cabelo, fazendo estímulo doloroso, que é o que muita gente às vezes faz aí. É fazer o que tem que ser feito, tá bom? Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque aqui nós estamos falando de morte. E quem pode ter parada cardíaca? Qualquer um. Todo mundo. Você pensa que você está livre de ter uma parada cardiorrespiratória? Não é porque você é novo que você está livre, não. Idosos, adultos, jovens, atletas, criança é raro, mas pode ter também uma parada cardiorrespiratória. Inclusive pessoas aparentemente saudáveis, tá? Ela, às vezes, ela acha que está saudável porque ela não sente nada, mas a maioria das doenças cardiovasculares começa de uma forma assintomática, entendeu? Então, não é porque você não tem nada que você está livre, você está isento de ter uma parada cardiorrespiratória. E o conhecimento só é válido quando é compartilhado. Eu falo isso em todos os meus cursos, em todas as minhas aulas. Toda vez que eu vou dar uma aula eu falo isso, tá? Oi, Carla, obrigado, boa noite. Boa noite, Sarjão. Boa noite, Olga. Sejam bem-vindos. E compartilhem essa live, galera. Vamos salvar a vida, hein? Então, quanto mais gente sabe, quanto mais gente tem informação, melhor. Que pode ser eu, pode ser você, pode ser um familiar seu, pode ser um amigo seu, um amigo nosso, um colega, um conhecido, alguém que foi ali visitar, o pintor da sua casa, e você não sabe o que fazer, né? Vou contar uma historinha rápida para vocês. Eu sei que vocês gostam de história também, vou contar. Eu estava no hospital um dia desses aí, tá? E aí estava esperando para fazer um exame, né? Eu trabalho muito com a parte de exames, né? Para quem não sabe, eu sou cardiologista, ritmologista, sou instrutor de um curso de emergências cardiovasculares, que é o ACLS. Trabalho muito com a área do ensino. E faço muito exames também. Fala, William, meu querido, boa noite. Jorjão, William, sejam bem-vindos. E eu estava lá no hospital e de repente passou um pessoal correndo assim e desceu, foi lá para a emergência. Eu não sabia o que estava acontecendo. No começo eu ouvi um tropé, achei que era até uma discussão, alguma briga, fiquei sem entender. Depois passou uma mulher chorando. Uma mulher chorando, falando que tinha perdido o filho recentemente. E o filho morreu na casa dela, na frente dela. Na frente dela, ele ficou inconsciente, tá? Ele parou, assim, parou de respirar, parou nos batimentos cardíacos e o pessoal lá da casa, tinha algumas pessoas lá na casa, eles não sabiam o que fazer e ligaram para o resgate, não sei se foi para o resgate ou o SAMU, chegaram até rápido lá, mas lembra que eu falei no início da live? Cada um minuto que eu demoro para prestar assistência a um paciente esse paciente perde 7 a 10% a chance de viver. Multiplica isso por 10. 10 minutos sem assistência, chance quase nula de sobrevivência, não é? E não foi diferente. O filho dessa mulher tinha em torno de 21, 24 anos, não lembro exatamente, e ele foi a óbito. Ele veio a falecer. E esse cara, esse tropé que aconteceu no início aí, que eu falei, era o irmão dessa paciente, tá? Por questões éticas, eu não vou dar o nome, obviamente, nem onde eu estava. E o irmão dela tinha acabado de ter uma parada cardiorrespiratória. E o desespero dela, ela contando para nossa equipe lá depois, que ela tinha acabado de perder o filho, tá? Por conta de teve uma parada cardiorrespiratória, a princípio sem causa aparente, assim, não sabia, estava tudo ok lá e teve isso, e morreu fazia poucos dias, e agora o irmão tinha acabado de ter uma parada cardiorrespiratória. O desfecho do irmão foi favorável, graças a Deus conseguimos, e a toda a equipe do hospital lá, conseguimos fazer todo o atendimento, e o paciente ficou vários dias ali na UTI,
tudo e acabou retornando aí para os braços da irmã, né? Mas o primeiro desfecho foi muito ruim, não é? O primeiro desfecho, ela perdeu um paciente, perdeu o filho, porque nem ela, nem ninguém ali na casa tinha noção de primeiros socorros. E se ela tivesse, vai saber se ela não teria conseguido salvar o filho, né? E tem várias causas, tá? Falando um pouquinho de causas, o infarto agudo do miocárdio, que eu comentei para vocês, que é aquele infarto que vocês falam fulminante, né? Aquele infarto fatal ali, que mata a pessoa ali nos primeiros minutos. As arritmias cardíacas, né? Que são várias que podem também causar a morte, tá? Doenças ali do músculo cardíaco, doenças genéticas raras, aí entra os pacientes mais jovens, tá? Muito pelo contrário, não é só velhinho que morre do coração, não, tá? Nós não estamos mais nessa fase de só vozinho que morre do coração, não. Você aí jovem, você aí adolescente, crianças também podem, tem causas genéticas, tem causas raras. Doença de Brugada, síndrome do QT longo, tem várias, viu? Várias causas aí genéticas, enfim, não vou entrar no mérito agora. Mas as miocardites, que são as infecções, inflamações do coração, tá? Os aneurismas, que são as dilatações das artérias que podem romper e a pessoa ir a óbito ali na sua frente. Claro que tem muitos cenários que infelizmente não dá, não tem o que fazer, né? Ou assim, você tem como fazer a abordagem, mas o desfecho vai ser ruim. Mas a palavra-chave aqui é a morte evitável. Muitas vezes, se eu for assertivo, se eu for rápido, e se eu souber o que tem que fazer e para quem que eu tenho que solicitar ajuda, eu consigo e salvo vidas através disso. Por isso que essa live tem que ser compartilhada, tá? Engasgos, choque elétrico, uso de medicações, drogas, cocaína, crack, uso de energéticos, muito cuidado aí com excesso aí de energéticos, cafeína, taurina, bebida alcoólica principalmente. Nós estamos aí ainda em fase de Copa do Mundo, vai ter a final aí, muito cuidado com bebida, muito cuidado com energético, muito cuidado aí com estresse. Estresse mata também, viu, gente? Então tem que tomar muito cuidado. E a parada cardíaca pode acontecer até dirigindo. Eu peguei caso do paciente teve uma parada cardíaca ali dirigindo e acabou indo a óbito. Às vezes você não sabe, né, o que veio primeiro, se ele bateu e teve a parada ou teve a parada e bateu o carro. Tá? Então nem sempre é fácil. Mas reconhecer a parada cardíaca, sim. Chamou a pessoa, viu se a cena é segura. Chama a pessoa. Se a pessoa não responder, você já pede por ajuda. Quando você pediu por ajuda, para que você vai pedir ajuda? Primeiro que para alguém te ajudar ali se for fazer a RCP, que é a popular massagem cardíaca. Segundo que precisa muitas vezes do DEA, que é aquele dispositivo que dá o choque. Lembra que eu falei no início? Muitas vezes a pessoa vai precisar tomar um choque no coração para restabelecer a energia elétrica dele, para ele voltar a bater. Então, você, na hora que você chamou ajuda, você vai checar o pulso aqui nas laterais, você tem até 10 segundos para isso, tá? Se você não conseguiu achar o pulso, você inicia as compressões. Iniciou as compressões 100 a 120 por minuto, tá? Tem gente que gosta de macetinhos, tem aquelas músicas do Baby Shark, aí daquele ritmo da música. Ou aquela Stay Alive, sabe? Até isso eu falo, até cantar eu canto aqui, gente, para ajudar vocês. Naquele ritmo da música, você faz a compressão naquele ritmo, naquela velocidade, e lembrar sempre de mão dominante embaixo, tá? Mão dominante embaixo, braços esticados no centro do tórax aqui, mais para o terço inferior aqui, mais para a região inferior aqui do osso, certo? Tá, então, alguém tem alguma dúvida por enquanto? Tem muita gente que passou aí e não ficou, diz que vai assistir depois, pessoal do grupo lá do WhatsApp diz que vai assistir a live depois. Se tiver alguma dúvida, pergunta, aproveita. Quem for ver a live depois, essa live vai ficar salva no meu Instagram também. Vai pro YouTube, vai pro meu Instagram.
Quem for assistir a live depois, pode deixar a dúvida nos comentários aí, tá? Aqui no Instagram, que eu faço questão de responder, eu mesmo respondo uma dúvida a dúvida, tá? Então, para a gente terminar, vamos fazer o passo a passo de novo? E depois eu vou falar o que não fazer. Vou repetir agora o passo a passo. Então, quem está entrando na live agora vai ser uma revisão. Agora vai ser uma revisão aqui. Então, quem está entrando na live agora, encaminha nos grupos de WhatsApp. Tá? Encaminha essa live. Essa live pode fazer salvar uma vida. E que eu vou fazer o passo a passo de novo aqui. O que a gente tem que fazer. O que a gente não pode fazer. E você vai encaminhar para o grupo do WhatsApp da sua família. Você vai encaminhar para os seus colegas do Instagram. E essa live aqui pode te ajudar a salvar uma vida. E salva. Porque aqui, tempo é vida. E se você sabe o que fazer nesse tempo, você salva uma vida. Tá ok? Vamos lá então? Então vamos lá. Caiu um paciente na nossa frente. Pega a caneta e anota. Pega a caneta e anota, encaminha essa live. Vou esperar vocês encaminharem. Caminha nos grupos de WhatsApp aí. Vamos, quem não encaminhou ainda. Para de preguiça, gente. Encaminha, isso aqui pode salvar a vida. Vou fazer agora o passo a passo. Vamos lá. Parte mais importante da live, hein? Essa revisada que eu vou dar agora. Caiu alguém na sua frente. Tá? Você não sabe como é que ela tá. Caiu ali desacordada. Primeiro passo. Garantir a segurança do local. A cena que eu tô tá segura? Onde eu tô ali, que eu vou prestar esse atendimento para essa vítima, tá seguro? Tá ok? Ou eu vou virar mais uma vítima? Não, tá seguro, tá ok. Então, beleza. Qual que é o passo 2? Eu vou chamar a pessoa. Eu vou chamar. Senhor, senhora, senhora. Batendo no ombro, chamando e falando alto. Às vezes a pessoa pode ser surda. Cutuca, estímulo tátil, estímulo verbal, sonoro, fala. Senhor, senhora, não respondeu. Se ela não respondeu, aí o que eu vou fazer? Chamar ajuda. Chamei ajuda de quem? Do primeiro que estiver passando por ali. Se é no metrô, eu chamo segurança, no shopping, segurança, o garçom do restaurante, enfim, onde eu estiver. Eu vou chamar no meio da Avenida Paulista, o primeiro que estiver passando, o curioso que está ali com o celular. Meu, desliga esse celular e vem me ajudar aqui, poxa. Liga para o SAMU, pede para ligar para o SAMU, 192, tá? Ou buscar um desfibrilador, o DEA, desfibrilador externo automático. Por que o desfibrilador? Porque muitos desses corações, eles param porque eles precisam levar um choque, eles estão uma desordem elétrica ali no coração, que ele precisa levar um choque para se reestruturar, para se coordenar as atividades elétricas dele. Aí, dê esse choque, aí beleza. Aí eu vou fazer a compressão. Então, chamei ajuda, liguei para o SAMU, pedi o desfibrilador, até o desfibrilador chegar, o que eu faço? Chequei o pulso nas laterais, tá? Chequei o pulso aqui nas laterais, tanto aqui do lado direito quanto esquerdo, eu posso checar ali por 10 segundos aqui, coloquei os 2 dedinhos aqui, deslizei para as laterais e chequei o pulso carotídeo. Não tem pulso. Com a medida que eu estou checando o pulso, eu já estou vendo se o paciente está respirando, tá? Checando o pulso ali nele, já estou olhando se ele está respirando. Não tem pulso e não respira. O que eu faço? Inicio as compressões torácicas. Da forma que eu ensinei. Braços esticados, o peso do corpo em cima do paciente. Coloco os braços aqui, ó, essa região da mão aqui, a região hipotenar, no terço inferior do tórax, do osso externo, que é esse ossão grosso aqui que a gente tem na frente. Inicio as compressões. Lembrar, eu tenho só que comprimir? Não, eu tenho que retornar também o tórax. Por quê? Porque o coração precisa encher. Se eu só comprimo, eu não dou espaço para o coração encher. Então eu preciso comprimir e retornar. Retornei ali o tórax. Vou fazer isso 100 a 120 por minuto. Aí as musiquinhas que eu já cantei para vocês, que eu não vou cantar de novo, do Baby Shark e do Stay Alive, tá?
compressões rápidas, fortes, com retorno total do tórax, 5 a 6 centímetros de profundidade, basicamente é isso, tá? E evitar interrupção, gente, isso é importantíssimo também. Não posso deixar de comprimir esse paciente. Tenho que estar comprimindo a maior parte do tempo. Ah, preciso fazer o boca a boca? Não preciso. Se eu estou na rua, eu não preciso. Eu não conheço a pessoa que aconteceu, que caiu ali. Mas se eu tiver a máscara ali de oclusão ali da boca, se o SAMU chegar e tiver o dispositivo lá, o AMBU, que é o dispositivo ali que a gente coloca a máscara ali na face da pessoa, ok. Aí eu faço 30 compressões para 2 ventilações. 30 compressões para 2 ventilações. Agora, se eu não sei ventilar, ou se eu não conheço a pessoa e não vou fazer a boca a boca, eu vou pelo menos fazer a compressão, tá? E assim que o DEA chegar, o desfibrilador chegar, aí eu vou usar o DEA. Coloco uma pá aqui, embaixo da clavícula esquerda, tá, da clavícula direita, a outra pá aqui embaixo da mama esquerda, e aí só vou apertar o botão lá, e ele vai fazer a leitura se precisa dar ou não choque. O DEA fala sozinho. Grava essa frase. O DEA, desfibrilador externo automático, que é o aparelhinho de choque, ele fala sozinho, ele conversa com você. Ele te explica, ele fala choque recomendado, afaste-se do paciente, choque realizado, reinicie as compressões. Ele vai te dando aí as diretivas ali, o que fazer com o paciente, com a vítima. Então o DEA ele já vai te falar o que você tem que fazer quando o DEA chegar, tá? Boa noite, Fernando, meu amigo e cunhado querido. Boa noite. Carla tá perguntando aqui, e se ficar exausto sem ninguém para ajudar? Perfeito, Carla. É uma pergunta bem plausível. Inclusive, Carla, agradeço aí pela sua pergunta. É muito comum ficar exausto, viu, Carla? Porque a gente está falando aqui ainda num cenário ideal, que o atendimento vai chegar rápido, né, Carla? Mas e se não chegar? E se o SAMU não chegar rápido? E dependendo aonde eu tô, né? O que eu faço? Claro, se eu tiver uma outra pessoa que seja leiga, eu vou ensinar ela a técnica de compressão para ela estar revezando comigo, tá? O ideal é revezar a cada 2 minutos ou antes, se a gente cansar. Se a gente está no ambiente hospitalar, a gente sabe que tem mais pessoas ali para fazer isso. O problema é que, se eu estou num lugar que não tem pessoas para revezarem, aí fica difícil. Porque, gente, quem nunca fez compressão, quem já fez compressão me entende. Quem nunca fez, no dia que fizer vai entender. Se precisar fazer. Compressão torácica cansa demais, demais. Tá? Assim, você ficar 2 horas, cada 2 minutos ali, perdão, em cima ali do tórax do paciente, fazendo uma compressão efetiva, porque não é para você ficar fazendo flexão em cima do paciente, não, ficar fingindo que está massageando, não. É compressão mesmo. Seus braços vão ser usados para fazer a força que o coração tinha que fazer para bombear o sangue desse paciente. Então, se você cansar, você tem que trocar. Você troca o socorrista, você troca quem está ali te ajudando a cada 2 minutos, ou menos se você cansou. Por quê? Porque se for para fazer uma compressão toda errada, às vezes você causa mais malefício do que benefício para o paciente. Tá? E, infelizmente, se está sozinho ali, você tem que dar o seu sangue, porque cansa mesmo. Aí que vai o condicionamento de cada um aí, né? Mas é coisa séria. Obrigado aí, Carla, pela pergunta. E, Carla, o ideal, se tiver mais alguém para revezar com você, reveze. Porque a eficácia vai diminuindo, e quanto menos eficaz é a compressão, maior a chance de o paciente vir a óbito. O que muda a mortalidade num cenário desse é compressão precoce, desfibrilação precoce, aliás, que é o choque, né? Quando for um ritmo passivo de ter que tomar choque, isso o desfibrilador vai te dar essa informação, como eu falei, e
RCP, que é a compressão de qualidade, que é isso que eu ensinei para vocês, que eu mostrei para vocês, tá? Mas obrigado pela pergunta. Boa noite, Brunão, meu amigo. Boa noite, grande mestre Bruno Pinotti. Grande Bruno, obrigado por participar aí da nossa live, meu querido. O Bruno aí da BDL Treinamento. O Brunão também é fera nesse tema aí, viu, gente? O Brunão, ele, enfermeiro do SAMU, sabe tudo aí de RCP, parada cardiorrespiratória. Sigam o Brunão lá também. Central Med BH, obrigado aí pelo boa noite. Obrigado, imagina, Carla, eu que agradeço. E, gente, o que não fazer, tá? Numa situação dessa, num paciente que está ali desacordado, é não jogar água, não dar tapa, não jogar álcool, não colocar remédio na boca, oferecer líquido para uma pessoa, tentar jogar alguma coisa na boca dela, tá? Tem gente que fala, tenta ficar mexendo a pessoa ali, jogar líquido na boca, joga água na cara, pelo amor de Deus, isso aí você vai matar a pessoa mais rápido, tá? Essa é a maneira que eu falei, é a maneira de você abordar com eficácia e com assertividade um paciente inconsciente, tá? Valeu, Brunão, obrigado, meu amigo. Precisamos marcar mais lives e cursos aí juntos, hein, Brunão? Agradeço aí pelas palavras, viu? Tá, gente, então evitar esse tipo de situação, tá? Jogar água, colocar remédio na boca, tentar assustar a pessoa, não. Faz o que tem que ser feito. Checa a cena, chama a pessoa, não respondeu, chama ajuda por conta do DEA e para você ter alguém para te ajudar na reanimação. Prioriza compressão torácica, tá? Ventilação você não é obrigado a fazer se você não sabe ou se você não conhece a vítima, mas compressão, se você sabe, você vai estar salvando uma vida. Então tome muito cuidado com isso, tá? Encaminha, compartilha essa live para mais pessoas, porque eu vou ser sincero com você, essa live aqui pode salvar uma vida, tá? Isso depende de você. E como prevenir tudo isso, né? Fazendo o seu dia a dia, tornando os seus dias melhores. Através do quê? Gente, vamos fazer os exames de check-up, vamos fazer os exames de rotina, vamos cuidar da pressão, vamos controlar o diabetes, vamos parar de fumar, vamos dormir bem, vamos controlar o colesterol. Se eu tenho algum sintoma cardiovascular, vamos dor no peito, falta de ar, palpitação, vão procurar um especialista para cuidar disso. Tá desmaiando, tem histórico familiar de doença cardiovascular, nunca ignore sintomas. Vamos cuidar, gente. A vida é muito bela. A vida a gente precisa cuidar, é uma só. A gente não é gato que vive 7 vezes, né? E sabe-se lá se gato vive tudo isso, né? Se bem que tem uns que acho que vive até mais. Mas tem que cuidar, gente, da nossa saúde, tem que cuidar do peso, cuidar da pressão, porque as doenças cardiovasculares, elas são, na grande maioria das vezes, silenciosas. Então, quanto mais a gente se previne, melhor. E mesmo se prevenindo, e mesmo tomando todos os cuidados, qualquer um de nós temos risco de ter uma parada cardiorrespiratória. Não pense que você está isento de ter uma parada cardiorrespiratória. Por isso que eu falo, compartilhe essa live. Quanto mais pessoas souberem disso, quanto mais pessoas tenham conhecimento disso, melhor. Eu dou treinamento disso, tá? Para profissionais de saúde, para médicos de enfermagem, para todos os profissionais de saúde. Eu trabalho com a área de ensino, tenho uma empresa voltada para a área de educação. E o meu maior desafio é ensinar, porque eu gosto de ensinar os médicos, os profissionais de saúde a trabalharem, eu gosto de ensinar as pessoas a salvarem vidas, eu gosto de ensinar o melhor que eu tenho na literatura médica, o melhor que eu tenho de conhecimento mais atualizado possível. Mas tem uma coisa que é fundamental, que é a vida só pode ser salva por quem detém o conhecimento de salvá-la. Se eu estudo e não ensino, guardo para mim, o que vai adiantar? Uma hora pode ser eu a vítima, pode ser algum, Deus me livre, um parente meu. Então difunda essas informações, não guarde essas informações para vocês, tá?
Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Estamos já caminhando para o final da live, tá? Tinham perguntado aqui agora há pouco sobre a minha especialidade. Eu sou sou médico cardiologista, especialista em arritmias, tá? Sou instrutor do ACLS, que é o curso aí de emergência cardiovasculares, o curso americano, perdão, de emergências cardiovasculares, lá pelo Dante Pazanese, aqui em São Paulo. E trabalho muito aí com a parte de ensino, que é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Ensinar, estudar, me aperfeiçoar e estar sempre ensinando. E tem meus cursos aí para quem quer aprender mais, quem quer aperfeiçoar mais, ter mais noções, lá no link da minha bio do meu Instagram, tá? Essa live vai ficar salva, vai ficar gravada, então encaminhe para os colegas, encaminhe para os profissionais de saúde, encaminhe para os colegas leigos, tá? E para os grupos de WhatsApp aí. Quanto mais pessoas terem essa informação, melhor. E onde eu atendo, já haviam mandado aqui, eu faço atendimento via teleconsultas, tá, gente? Tem o número aí do WhatsApp comercial meu aí no link da bio, tá? Eu faço muito atendimento por videochamada, teleconsulta, para facilitar até o acesso, para chegar. Eu tenho pacientes aí no Brasil todo, então eu acabo fazendo muito teleconsulta, mas também tenho um consultório lá em São Bernardo do Campo, na clínica Fluir, tá? Que eu atendo com uma equipe lá. Mas só chamar lá pelo WhatsApp comercial, que tem no link da bio, vocês podem tirar até a secretária lá para atender vocês com o maior carinho. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Parada cardíaca é um assunto muito importante. Você pode salvar uma vida encaminhando essa live para as pessoas. Agradeço quem ficou, agradeço quem passou, agradeço pelas mensagens que eu tive no YouTube, no Instagram, no WhatsApp aqui. Essa live ela vai ficar salva lá no meu Instagram, tá? Também depois ela vai ser salva lá pela equipe lá no YouTube. E eu vou mandar no grupo de WhatsApp também. Quem quiser participar do grupo de WhatsApp, onde vai receber o material, um material em PDF lá falando sobre esse assunto, só escrever nos comentários aí da live que a equipe adiciona lá no WhatsApp para vocês receberem o material, tá bom? Muito obrigado a todos, uma ótima noite, Deus abençoe a todos, obrigado pela paciência, pelas perguntas, e espero do fundo do meu coração ter conseguido aí ajudá-los. E se essa live conseguir salvar uma vida, eu já ganhei meu dia. Valeu, gente. Forte abraço a todos aí. Até uma próxima.